Boa noite, hoje é dia 13 de fevereiro e o ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Vamos aos destaques do programa de hoje. O que podem ser os objetos voadores não identificados que apareceram em vários cantos do planeta? Unidentified object. Veja com Heloísa Vilela, direto de Nova York. Se taxa de juros alta combatesse a inflação, não precisamos ter feito o Plano Real. Não é só Lula. O pai do Plano Real também defende baixar os juros. Os detalhes com o economista André Roncalha. Anunciantes em fuga. Jovem Pan paga o preço por aliança com Bolsonaro. Nos comentários de Guga Noblar. Com a gente aqui o nosso César Calejon. Boa noite, César. Já conta pra gente quais são os seus destaques ou seu destaque do dia ou da noite, como preferir. Boa noite, Rô. É sempre um prazer estar contigo. Boa noite, comunidade ICL. Infelizmente, Rô, o meu destaque hoje é esse caso do adolescente que atacou uma escola com uma braçadeira nazista no interior de São Paulo, aqui em Campinas. Ele tinha explosivos, ele estava carregando uma machadinha e, felizmente, ninguém se feriu. Então, infelizmente, eu tenho que destacar essa situação. A gente já abre com uma notícia pesada, né, Chico Sá? Mas queria também te ouvir sobre o seu destaque da noite. Boa noite. Pesadíssima. Boa noite, César. Boa noite, Roberta. Olha, o meu destaque é para uma coisa que parecia impossível no Brasil. Se debater juro alto. Era aquele tabu. Você só via aqui o Eduardo Moreira, ali o topicamente falando nisso, um economista, outro. Lula entrou na parada. Tivemos ontem uma entrevista, eu creio que decisiva, importantíssima, do Lara Rezende, também já dando aquele cutucão no juro alto. Mas o muito importante, democraticamente importante, é que temos o debate, César. Isso era proibido. Assim como foi proibido debater Previdência, na reforma da Previdência, assim como foi proibido debater a reforma trabalhista. Então, eu fico feliz que o tema está na mesa e está na mídia. Pasmem! Muito bom, né? E numa linguagem muito fácil, né, Chico? Porque fica distante falar em juros, mas onde afeta a minha vida, o que muda na minha vida, mas não. Numa linguagem que a gente entende que, de fato, afeta e muito. Agora, César, você está engajado numa campanha no Twitter. Eu já assinei, mas explica para quem ainda não assinou que campanha é essa. Na verdade, eu venho chamando a atenção. Eu disse que assim que o Bolsonaro foi derrotado, que eu devotaria toda a minha energia enquanto comunicador para que ele seja imputado com as devidas responsabilidades, porque, a meu ver, tudo que segue na nossa República depende disso. Se o Bolsonaro for capaz de sair incólume de tudo que ele fez, de todos os crimes, vocês veem aí, por exemplo, a imagem ele gargalhando das pessoas que morreram, são imagens repugnantes, inclusive, ele gargalhando das pessoas que estavam sufocando por conta da Covid, puxando máscara da boca de crianças, enfim. Esse tipo de crimes contra a humanidade que ele cometeu, considerando as comunidades indígenas, toda a afronta que ele cometeu contra o povo brasileiro, se ainda assim ele for capaz de sair incólume e não tiver que responder nenhum processo mais agudo junto à justiça brasileira, isso é muito ruim, porque futuros déspotas vão se assanhar. Essas pessoas vão entender a mensagem que isso manda no nível sociológico. É muito ruim. As pessoas vão entender que, bom, então eu posso basicamente fazer o que for, que eu não tenho nenhuma grande consequência a ter que responder nesse sentido. E isso, já correlacionando o que aconteceu, por exemplo, com o garoto, que ele tem 17 anos, ele é um adolescente, infelizmente. Eu tenho que usar esse termo a despeito da barbaridade do crime que ele cometeu. Existe uma correlação muito direta entre a própria ascensão do bolsonarismo e o quanto essa proposta sociopolítica agudizou, exacerbou os ânimos e destilou ódio
na nossa sociedade e o que aconteceu, por exemplo, quando esse garoto invade, ataca uma escola com explosivos e com uma machadinha. Quando a gente diz que o Bolsonaro é um genocida e diz que a proposta bolsonarista é nazifascista, você tem pessoas que eventualmente dizem que a gente está exagerando, que não é bem por aí. Ora, existe materialidade, por exemplo, o trabalho da Adriana Dias, antropóloga, comprovou que houve um aumento de 270%, considerando células neonazistas, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021. 270%. E para concluir a minha fala, a SaferNet também verificou um aumento de 870% em discursos de xenofobia. Isso é ciência. Isso são dados empíricos e esse tipo de coisa que a gente está vendo aí, por exemplo, esse garoto de 17 anos com a suástica no braço atacando uma escola, está diretamente correlacionado com o que efetivamente é o bolsonarismo. Muito triste, né? Exato. Bom, e o assunto OVNI, além da sua campanha, também está bombando nas redes. Os objetos voadores não identificados apareceram em várias partes do planeta, inclusive nos Estados Unidos. Vamos direto para Nova York conversar com a nossa correspondente, Heloísa Vilela. Boa noite, Elo. O que diz a Casa Branca sobre esses objetos que estão voando por aí? Boa noite, pessoal. Pois é, hoje teve uma coletiva com a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, o almirante John Kirby, e ele disse algumas coisas importantes. Primeiro, existe uma diferença entre o balão que foi derrubado no dia 4 de fevereiro, que era um balão chinês, a China disse que era dela, disse que era um balão de observação meteorológica, e o governo americano disse que não era, que era espionagem, enfim, mas era chinês. Os outros 3 objetos, ninguém sabe de quem são, como disse Kirby hoje. Nessa coletiva que vocês estão vendo, ele disse também que esses 3 objetos não eram tripulados e que não existe motivo algum para acreditar que eles fossem de espionagem, mas que também não se pode descartar essa possibilidade. A porta-voz da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, já disse que não há motivo para pensar que esses objetos são extraterrestres ou que existe algum extraterrestre enviando objetos para cruzar os céus do planeta Terra. Então, ela jogou um pouco de água fria na ideia dos OVNIs. Mas como os militares não descartam hipótese alguma, até que se saiba exatamente o que são esses objetos, ninguém pode com segurança dizer absolutamente nada. E vai ser difícil determinar o que eles são. Por quê? Um caiu no Alasca, outro no Canadá e outro num lago, dos grandes lagos ali no Michigan, fronteira com o Canadá. E todos os 3 serão de dificílimo, o processo para resgate será dificílimo. Canadá e Alasca, eles caíram em áreas remotas e congeladas. E no lago estão no fundo da água, com um trabalho muito complicado para fazer esse resgate. Mas o governo americano vai tentar pegar esses objetos para saber do que se trata. E o presidente Joe Biden anunciou até que vai montar um grupo com vários ministérios para determinar exatamente o que é isso. Agora, a China nega que o balão que foi derrubado na costa da Carolina do Sul seja de espionagem. E ainda disse mais, disse que desde o começo do ano passado, 10 balões americanos sobrevoaram o território da China. E aí que poderiam também ser balões espiões, o que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional negou peremptoriamente. Disse que não eram dos Estados Unidos, não era espionagem, nada disso. Então, para cada fala contra a China que vem aqui dos Estados Unidos, a China também tem prontamente uma resposta para dar, né? César. Elô, prazer falar contigo. Muito se especulou, pelo menos nas redes sociais, eu venho acompanhando, em inglês inclusive, de que talvez essa questão dos OVNIs e tudo isso que está sendo explorado aí com muita ênfase ao longo dos últimos dias, talvez pudesse ser uma espécie de cortina de fumaça para não lançar luz sobre o que aconteceu em Ohio, esse descarrilhamento que resultou aí numa tragédia ecológica sem precedente, pelo menos nos Estados Unidos. Existe essa possibilidade? Como é que se avalia isso?
Olha, a gente não pode descartar isso, né? Porque foi exatamente na véspera, no dia 3 de fevereiro, houve esse acidente na fronteira ali de Ohio com a Pensilvânia. Era um trem de carga com 150 vagões e ele carregava um material tóxico altamente carcinogênico, cancerígeno. Então, é um desastre que, pelo que a gente apurou aqui, era assim aquela crônica da morte anunciada, sabe? Porque na metade do ano passado houve uma audiência no Congresso onde um funcionário do governo que trabalhava justamente na área de segurança nos transportes, ele já está aposentado, ele anunciou, ele fez esse alerta, disse que o sistema de freios dos trens americanos são da época da Guerra Civil, de 1870, eu não estou exagerando, 1870, e que é preciso renovar esses sistemas de freios, que existe um sistema eletrônico hoje que para todos os vagões ao mesmo tempo, que torna muito difícil um acidente como esse, mas que se isso não fosse feito, haveriam outros acidentes, como esse que a gente viu agora. E o que aconteceu aqui? No governo Obama, a administração federal impôs a instalação desses sistemas de freios, tornou obrigatório. Porém, o lobby dessa indústria foi tão forte que essa medida acabou sendo aguada, não foi adotada com o rigor que deveria ter sido adotada. E logo em seguida, no governo Donald Trump, toda e qualquer exigência foi suspensa, porque o governo Trump era aquele governo que dizia: a indústria, a iniciativa privada faz o que bem entende, porque eles sabem o que estão fazendo, não precisa de ter nenhum tipo de regulamentação. Então, essa medida foi completamente abandonada e até agora o governo Biden não fez absolutamente nada para reverter. E o secretário de Transportes, que é o Pete Buttigieg, foi às redes de TV no fim de semana passado e ninguém perguntou absolutamente nada sobre esse acidente. Só falaram do discurso do Estado da União, do Joe Biden. Então, ao que tudo indica, esse site The Lever, que vocês estão vendo aí na tela, foi um dos pouquíssimos que investigou e apurou toda essa história e botou a foto do Pete Buttigieg bem na capa, dizendo isso, que ele não fez absolutamente nada que precisa fazer e que está se omitindo. E que a imprensa, a gente pensa que é só no Brasil, né? Mas que a grande imprensa aqui também não está dando a menor pelota para a gravidade desse assunto. Chico Sá. Boa, Elô. Elô, eu tenho tido dificuldade mesmo em pesquisar sobre esse assunto, assim, coisas maiores, mas ao mesmo tempo vejo nos sites de entretenimento, de diversão, de cultura, que os americanos estão numa viagem maluca. Você falou da conspiração dos OVNIs estarem escondendo o vazamento, essa parte quase Chernobyl, pelo menos alguns usam esse título. Os americanos têm se divertido ou se preocupado quase como fosse um desses filmes de ficção, né, Elô? Essa parte está muito... Parece aquela invasão do Orson Welles, dos marcianos invadindo a Terra de 1938, aquela transmissão do Orson Welles, que tem sido também lembrada nesse episódio. Mas resumindo, Elô, a vida real está levando os americanos a pensar nisso como uma grande ficção também, né? Mais uma vez. Pois é, isso para muitas pessoas é tratado com muita seriedade. Será que são os OVNIs? Será que são os extraterrestres? Agora, tem muita gente levando com isso tudo numa tremenda chacota. Você vê na internet, eu vi outro dia no Twitter, um americano, que dizia assim: tem um balão preso numa árvore na frente da minha casa, será que eu devo ficar preocupado? Falando já que é uma bobajada o governo americano ficar citando que a China está tentando espionar com um balão, um país que tem vários satélites em baixa órbita, que pode fazer espionagem da maneira que quiser, como os americanos também podem, né? E a gente sabe que fazem. Grampearam até o telefone da ex-presidenta Dilma, da chanceler alemã, vocês se lembram dessa história? Então, a espionagem está para todo lado dessas potências. E não vai ser um balão que vai resolver o problema de espionagem
da China, né? Então virou motivo também de muita piada. Agora, o governo americano levando super a sério essa história, até porque o governo Biden, claro, tudo aqui é motivo, né? Os republicanos criticaram muito o Biden porque ele deixou durante uma semana quase esse balão chinês atravessar todo o país, da costa oeste para a costa leste, e ele só foi derrubado uma semana depois na costa da Carolina do Sul. Então, claro, virou motivo de muita crítica, os republicanos dizendo que ele não está protegendo o país, então ele teve que dar essa resposta, talvez bastante exagerada. Tá certo, Elo. Obrigada por suas informações. Uma ótima semana para você. Beijo. Para vocês também. Obrigado, Elo. Muita coisa pipocando nos Estados Unidos também, mas né? seria muito maluco que tudo isso fosse feito num balão, num ingênuo balão, né? Pois é. Bom, vamos conversar com o economista Roncalha, André Roncalha. Boa noite para você, Roncalha, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Roncalha, o economista André Lara deu uma entrevista ontem para o programa Canal Livre da Rede Bandeirantes de televisão. Nós separamos alguns trechos dessa entrevista do André Lara, que foi ex-presidente do Banco Central e ex do BNDES. Vamos dar uma olhada e a gente volta a conversar. A palavra independência é inapropriada, a palavra correta é autonomia do Banco Central. O Banco Central, evidentemente, não pode ser independente dos poderes constituídos, senão seria um quarto poder. E, corretamente, o que você quer é que o Banco Central tenha autonomia operacional para conduzir as políticas determinadas pelo governo. Evidentemente, o Banco Central é um órgão de Estado, não necessariamente de governo. Você quer que tenha uma certa continuidade na política, ele esteja protegido de pressões políticas espúrias. Normalmente a ideia é pressões eleitoreiras, enfim, de governo, pré-eleição, etc. E, com isso, a ideia de que os diretores do Banco Central tenham um mandato, que não coincidente com os mandatos do Executivo, da Presidência da República, faz um pouco de sentido, porque os mercados financeiros precisam de certa previsibilidade. E ideia de grandes mudanças podem ser profundamente perturbadoras, desorganizadoras do mercado financeiro e da economia. Então, faz sentido que você tenha autonomia operacional dos bancos centrais. A taxa de juros é um instrumento muito poderoso de desaquecimento da economia. A pergunta é, a economia brasileira precisa ser desaquecida com esse nível, ter a taxa real mais alta do mundo hoje? Claramente, não. Não. E mais, esse é o ponto fundamental e eu vou terminar aqui. O que está acontecendo agora, essa semana estão saindo os balanços de bancos. Não sei se vocês já viram. Todos os resultados são muito aquém, muito abaixo do esperado. Todas as provisões de devedores idosos estão aumentando drasticamente. O fato que você teve quebras no varejo, inclusive o caso de Americanas e problemas em outras áreas de varejo, está levando os bancos a retrair drasticamente o crédito. Quando você tem uma contração de crédito como essa, você agrava o processo de desaquecimento da economia e embica de uma recessão que pode ser muito séria. Faz sentido, neste contexto, você ter uma taxa de juros já que estão há 2 anos nesse nível? Claramente não. Agora, os objetivos do Banco Central, determinados na lei que deu autonomia ao Banco Central, são o controle da inflação, a estabilidade do sistema financeiro e a garantia do pleno emprego. Então, o mais próximo possível do pleno emprego. Obviamente, essa taxa de juros de 13,75, 8% real, é incompatível com esse objetivo. Na minha opinião, ela está errada. Não. Se taxa de juros alta combatesse a inflação, não precisamos ter feito o plano real. Quando eu fui diretor do Banco Central, eu assumi com a taxa de juros real mais alta da história. Perfeito? E não tinha nem sinal de que a inflação ia receder. Então, assim, por que precisa de plano real? É só subir a taxa de juros. A palavra independência. André Roncalha, me parece que o André Lara está na contramão dos economistas que temos ouvido na grande e tradicional mídia. Estou certa ou estou errada? Senhorzinho Malta aqui. Tá perfeitamente correta. Ele, de fato, ele é uma voz, é o que a gente chama de um economista dissidente, né? Então, ele se
durante todos os anos 90, ele participou do governo Fernando Henrique, foi presidente do BNDES, chegou a atuar no Banco Central e recentemente ele fez aí vamos dizer, uma atualização teórica, tudo, e começou, né, a questionar como vem sendo feito lá fora a ortodoxia econômica que vigeu até aqui, né, pelo menos até a grande crise de 2008. Então, o André Lara Rezende, nessa entrevista, ele literalmente dá uma aula, né, é um monólogo com algumas pequenas intervenções, em que ele tem pouquíssima paciência com falácias e lugares comuns que vêm sendo repetidos aqui dentro do Brasil, a revelia do que vem acontecendo no mundo afora, das discussões profundas que a autonomia do Banco Central e a política de combate à inflação vem passando no mundo afora, e ele então deixa muito claro aqui, desenha uma série de contradições dos argumentos que são colocados e apontou, né, algumas questões importantes na questão da autonomia do Banco Central, na política, na eficácia da política monetária em segurar a economia e segurar a inflação, bem como outros temas associados ao próprio papel do Estado e também ao papel do BNDES. André, é bom que a gente tenha, que a comunidade ICL tenha um craque aí do teu gabarito, porque tem uma questão fundamental aqui que eu quero que você me ajude a refletir. Ainda que a gente utilize, o que o Lara Rezende está propondo aí é que se utilize o termo autonomia e não o termo independência, porque, segundo a argumentação dele, a autonomia representa aí a capacidade de se organizar do Bacen de uma forma que não responda aos humores políticos e tal. Agora, o que eu gostaria da tua reflexão é o seguinte: quando a gente usa o termo autonomia, isso também não significa que o banco não responderia aos interesses de absolutamente ninguém, o que, a meu ver, é impossível, e a pergunta efetivamente é essa: não te parece que o Bacen precisa estar alinhado com um plano intrínseco de desenvolvimento nacional, em última análise, não é para isso que ele existe, e, portanto, ele também não seria autônomo? Ele teria que estar efetivamente ligado com essa questão de desenvolvimento nacional. Tá, perfeito. Como é que você avalia isso? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso. Independência é a liberdade de definir as próprias metas, de definir o caminho que a instituição vai adotar. Não é este o caso, né? Então, o Conselho Monetário Nacional, que reúne o ministro da Fazenda, no caso agora a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, eles estabelecem a meta de inflação que vai valer para os próximos 2 anos, e o Banco Central tem então a liberdade para calibrar, usar os seus instrumentos para atingir a meta dentro do que a gente chama o horizonte relevante da meta de inflação, ou seja, qual que é o período que ele tem, quanto tempo ele tem para atingir aquela meta. Em geral é cerca aí de 2 anos, mais ou menos, porque quando ele mexe na taxa de juros, o efeito da taxa de juros demora mais ou menos entre 18 e 24 meses para se fazer sentir em toda a economia. Outra questão que nasce aqui de maneira muito clara, e eu tratei desse tema no meu último artigo na coluna da Folha, é a questão da simetria da autonomia do Banco Central. Quando a gente volta na literatura sobre política monetária, o que a gente nota é que a autonomia precisa ser simétrica, ou seja, ela pode evitar o que eles chamam da influência do ciclo político, mas ele deve também, ao mesmo tempo, evitar uma influência muito grande do mercado financeiro sobre o caminho da política monetária. O problema é que da maneira como foi feita e desenhada a nossa autonomia, a gente tem, primeiro, uma aversão imensa ao novo governo, porque ao governo que emitiu e implementou a autonomia isso não ocorreu, de maneira que o Roberto Campos Neto, como presidente, já com autonomia, atuou favoravelmente de maneira desabrida, né, para o Bolsonaro, para tentar reelegê-lo. E a gente tem, na medida em que há uma mudança de governo só na eleição do Lula, a partir desse momento, o Conselho de Política Monetária começa a levantar a questão fiscal e o medo da questão fiscal de maneira muito mais intensa e muito mais frequente do que fez ao longo dos anos da gestão Bolsonaro. Então, não apenas existe uma desproporcionalidade na maneira como é tratado o governo federal com o novo presidente eleito, como a proximidade com o mercado financeiro não é de nenhuma forma mitigada, não é de nenhuma forma limitada. Ao contrário,
o que a gente nota é um Banco Central cada vez mais sensível aos apelos do mercado financeiro. Boa. André, boa noite. Eu estou curioso para saber. Primeiro, eu estou feliz por esse debate, que é um assunto que você toca há muito tempo. Esse debate parece que começa a vingar, né? Depois que o Lula fala, temos o Lara Rezende, a coisa começa a virar um debate político para valer. E você tem agora, você teve hoje o PT falando já em convocação do Campos Neto, que aí é um drama mais político do que econômico ou técnico, mas uma convocação para qualquer ministro, qualquer dirigente do país falar no Congresso, gera um bom teatro, um teatro no bom sentido, e é uma pressão política. Os movimentos sociais têm entrado também, MST e outros movimentos sociais entraram, movimentos ligados à economia popular, entraram firme na questão dos juros, quase como uma questão de honra. Como é que você imagina esse cenário? Essa pressão política, ela vai fazer efeito? Teremos juros baixos? Pergunta da minha mãe que quer comprar uma geladeira nova. Ah, grande Chico, prazer estar aqui com você, conversando contigo. Eu tenho muita dúvida sobre como isso vai afetar a política de juro no curto prazo, porque esse processo político ele está sinalizando que, primeiro, o Lula está com dificuldade de aceitar ser o único presidente da nova república que não indica o seu presidente do Banco Central. Notem que isso foi feito ali em 2021, pouco tempo depois, cerca de um mês depois do Lula ter o STF, né, o tornando elegível novamente. E a gente tem agora uma situação esquisita em que o presidente do Banco Central, na minha visão, tem um telhado de vidro muito frágil, porque ele cometeu, na minha visão, vários desvios de função, principalmente, e esse foi o ponto que eu levantei no meu Twitter hoje, ele não atualizou, como deveria ter sido feito, a missão do Banco Central para incluir o pleno emprego, coisa que a Lei Complementar 179 de 2021 fez. E ele não fez, desde que foi votada essa autonomia, ele não atualizou o mandato. E por que isso é importante? Porque isso significa que o Banco Central pode continuar olhando só para a inflação. Então, na medida em que o Lula levanta esse debate e começa a colocar na roda que a vaca sagrada da ortodoxia econômica, que era o Banco Central, não é tão sacrossanta assim, ou seja, ela pode ser questionada, ela precisa ser questionada, mas não do ponto de vista da instituição do Banco Central. O Banco Central é uma instituição muito importante, uma instituição, é um centro de excelência dentro do Estado brasileiro, porém tem a sua autonomia, do meu ponto de vista, sendo usada de forma abusiva, para inclusive impedir o novo governo de tomar pé da situação e poder produzir a política de desenvolvimento que o governo quer. Note, na medida em que o Banco Central levanta expectativas que são exclusivamente do mercado financeiro, não tem sindicato que fala no Focus, não tem setor empresarial, setor industrial, não existe associações, né, que estão falando ali sobre a sua perspectiva de inflação. Nas reuniões que o Banco Central tem com economistas, esses economistas são do mercado financeiro. Eu fiz uma leve enquete com várias pessoas que eu conheço, não chama a Fiesp, não chama a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, não chamam várias associações que têm economistas, como por exemplo o DIEESE, né, que publica uma série de estudos em prol da classe trabalhadora, e que mostram, né, em prol não, né, que mostram na verdade a realidade da classe trabalhadora. E eles não são escutados. Então note que essa particularidade de como a autonomia do Banco Central está funcionando coloca uma situação, na minha visão, muito frágil para o Roberto Campos Neto. E por isso ele está tentando negociar uma saída amigável, já sinalizou para o governo federal que as propostas do Haddad, né, sinalizam um caminho positivo, já sinalizou que na reunião desta semana do Conselho Monetário Nacional ele vai propor uma elevação da meta de inflação, que para esse ano é 3,25, ele vai propor que suba para 3,5, é uma mudança módica, mas o que importa aqui é a sinalização. Então me parece que há aqui uma dança que está sendo feita e o Lula levantou evidentemente essa questão e agora o Roberto Campos Neto está reagindo. A gente tem que ver como ele vai aparecer hoje no Roda Viva, né? A indicação dos jornalistas não me dá esperança de ser, né, um programa muito revelador, que vai fazer os questionamentos necessários, mas a gente tem que reconhecer que o Roberto Campos Neto está tomando um risco ao ir falar em rede nacional, sendo que ele tem, né, na minha visão, muitos esqueletos no armário aí para explicar.
Eu queria o André Roncalha no Roda Viva hoje. Eu também não, eu vi o Só time, isso que eu digo. a escalação é muito favorável Sabe? ao entrevistado. Aí eu não sei. Não há discussão, né? Tomara Sim. que alguém tenha alguma coragem para fazer uma pergunta. A questão é que se todo mundo joga para o mesmo lado, assim, fica difícil a gente confrontar e a gente ter boas ideias, a gente conseguir ouvir, né, os porquês reais, né? Porque ele vai defender, ele vai ficar na... Eu acho que ele aprovou a lista de convidados. Vamos fazer a hashtag Não, e Roncalha no notem, Roda Roberto, Viva, para já. Só um ponto aqui chave, o que se pede não é nada mais, nada menos do que mais transparência para uma instituição que recebeu autonomia. Isso não deveria ser tabu dentro de uma democracia. Agora, o que a gente vê é o Banco Central agindo como se ele fosse uma instituição independente, com capacidade de questionar de maneira indireta, na minha visão até sutilmente ameaçar um governo eleito, para que o governo eleito entre no seu esquema de governar do Banco Central. Isso, para mim, do ponto de vista democrático, é um déficit terrível. O governo Lula foi eleito por uma ampla frente que buscava retomar o desenvolvimento econômico e que buscava eliminar o déficit social que foi acumulado no governo Bolsonaro. Não cabe a um presidente do Banco Central que não foi eleito, ele não foi eleito, ele foi indicado pelo antecessor do atual governo. Ele não foi eleito, ele não deveria ter a prerrogativa de constranger o novo governo da maneira como vem fazendo. Esse é um ponto fulcral, né, André? E veja, você disse que ele tem uma série de fragilidades, ele, no mínimo, cometeu uma série de equívocos e imprecisões. Você acredita que, com base nessa convocação que o Partido dos Trabalhadores demanda, ele pode cair? Eu, sinceramente, acho muito difícil ele cair, porque a opção que o PT, né, o governo Lula, está tomando é a de negociar e fazer uma transição suave. Eu não acho, né, que o Roberto Campos Neto mantém as condições morais de continuar no cargo, porque eu acho que ele teve vários atos que são, na minha visão, incompatíveis com a autonomia do Banco Central, desde o erro bilionário, né, de 60 bilhões de reais nas contas externas, passando agora pela suspeita de o Banco Central não apenas ter comprado uma quantidade enorme de ouro, mas com a possibilidade desse ouro ser ilegal, né, por conta da tentativa, né, de genocídio Yanomami que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Foi identificado por vários veículos independentes de imprensa que existe um esquema profundo de esquentar ouro ilegal, né, ou regularizar ouro ilegal, porque, de acordo com a legislação, aparentemente, há uma autodeclaração de origem do ouro. Então fica muito difícil, na medida em que tem grandes empresas envolvidas no processo de regularização de ouro ilegal, saber a procedência desse ouro. Então há suspeita, isso ainda precisa ser investigado, né, em que medida o Banco Central fez uma compra, né, de 129 toneladas de ouro, uma compra atípica, um volume atípico, e de onde veio efetivamente esse ouro. Porque se o Banco Central contribuiu com a extração ilegal de ouro da Amazônia dentro das condições que a gente está descobrindo, isso, na minha visão, é muito grave. Depois, a atuação do Roberto Campos Neto nas eleições em favor do Bolsonaro, dizendo que não havia problema ele se encontrar com políticos, porque a equipe do Bolsonaro ministerial era uma equipe técnica. Depois, participar do grupo de WhatsApp de ministros bolsonaristas, sendo que ele não era mais ministro a partir da autonomia do Banco Central e permaneceu lá até a imprensa flagrá-lo nesse grupo. Para mim são indicações, são, né, eventos que precisam de apuração e não me parece que ele reúne as condições morais, as condições institucionais em face da autonomia que ele tinha de se manter no cargo. Como a gente sabe que a política é um jogo de poder e o Roberto Campos Neto é um representante da classe financeira, dos mercados financeiros aqui no Brasil, eu chamei, né, de sindicato do rentismo, ou seja, tem muita gente aqui, né, dependendo da manutenção dele para que os juros permaneçam altos e os rendimentos financeiros permaneçam elevados. Eu acho que muito possivelmente o que a gente vai ter é uma saída negociada ao longo do tempo. Pois é. Roncalha, antes de me despedir de você, queria que a gente desse uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro dessa segundona. Vamos ver aqui na nossa tela o que aconteceu no dia de hoje. Olha lá, ó. Ibovespa em alta de 0,70%, S&P 500 alta de 1,14%, Dow Jones alta de 1,11%, Nasdaq, que é a bolsa eletrônica, 1,48% em alta.
E o dólar caiu 1,09%. Ele fechou a R$ 5,16. Alguma surpresa até aqui, Roncalha? Acho que não, né? Não, nenhuma. A gente não pode esquecer que o mercado financeiro ele é uma montanha-russa, né? Então, se a gente ficar ali no dia a dia tentando acompanhar, a gente vai ficar, né, louco da vida, porque são muitos fatores que afetam. Tem um cenário externo complicado que ainda está incomodando, muita incerteza sobre o que vai acontecer, mas particularmente eu acho que essa questão a ser resolvida sobre a atuação do Banco Central e como que a gente vai ver, né, a política monetária e a política fiscal nos próximos meses afeta bastante ainda. Isso agita os mercados. Tá certo. Obrigada, Roncalha. Hashtag Roncalha no Roda Viva. Bora subir a trend agora no Twitter. Por favor, agora. Eu pago o Uber, viu, Roncalha? Eu pago o Uber para você chegar lá. Obrigada, boa Ó, eu noite. tô com tudo pronto aqui, viu? Eu posso ir lá, já tá todo o material prontinho. Eu tenho todas as perguntas para fazer para ele. Eu quero conversa Um grande abraço, boa. gente. Boa noite. Obrigada, tchau. boa noite. Boa noite, André. A gente vai falar agora sobre a TV, o canal Jovem Pan, que tem perdido muitos anunciantes. Eu quero conversar muito com vocês dois, que trabalharam lá. Que sabe muito. Pois é, foram demitidos aí. Eu quero entender um pouco mais essa história, mas eu vou chamar para esse papo também o Guga Noblar. Boa noite, Guga, tudo bom? Boa noite, Rô, Chico, Calejon e toda a audiência do ICL, esse grande programa que chegou para arrebentar. Ô, garoto! Boa noite, Os executivos do Grupo Jovem Pan estão insatisfeitos aí com a perda de anunciantes. O canal está nervoso, principalmente com os ativistas digitais do Sleeping Giants Brasil, que fazem uma campanha no Twitter para que os patrocinadores deixem de anunciar na Jovem Pan. A TV já perdeu 830 mil em publicidade só esse mês. Guga, antes de passar para você, vamos ouvir o Calejon, porque você trabalhou lá, você foi demitido, você defendeu algumas ideias, né, contra o bolsonarismo, mas eu queria entender melhor como é que a TV virou um instrumento ideológico pró-Bolsonaro. Ela já foi pensada assim? O que aconteceu nesse percurso, Calejon? Não, eu creio que não, Rô. O grupo Jovem Pan é um grupo tradicional, tem mais de 80 anos aí de existência. Inclusive, foi o próprio Guga Noblar que me indicou para que eu participasse pela primeira vez do Morning Show. Acho que vale a pena esclarecer que eu nunca fui efetivamente contratado pela Jovem Pan. Eu fazia participações pontuais e quando tudo aquilo de fato aconteceu. Veja, a meu ver, não sei se Guga tem muito mais propriedade, inclusive, para falar disso do que eu, mas, a meu ver, a direção do canal naquela ocasião se deixou seduzir pelos anos do bolsonarismo, talvez acreditando que aquilo pudesse durar mais do que efetivamente durou. Como todos, né, Calejon? Exato. E existia ali uma questão financeira a ser considerada. Também existe uma questão de influência pessoal, que uma vez que você está muito perto do governo federal nessa medida, uma série de vantagens te são oferecidas. E, a meu ver, a família que controla a Jovem Pan cometeu um erro de cálculo grosseiro, achou que valia a pena se alinhar de forma caninamente fiel ao bolsonarismo. Isso durou um determinado período, mesmo quando o Bolsonaro já estava derrotado, eles continuaram avançando a narrativa bolsonarista e, a meu ver, esse foi o erro fatal que eles cometeram. Porque eles poderiam ter apoiado o bolsonarismo até um determinado ponto e, a partir do resultado do segundo turno das eleições, poderiam ter dito, olha, vocês perderam, a gente não vai embarcar numa aventura golpista e, portanto, a falácia que vocês estão propondo de que houve crime, de que houve fraude, de que houve tudo isso não procede, estamos fora, vamos passar agora paulatinamente a reorganizar um processo de pluralidade editorial. Seria difícil, porque àquela altura a própria audiência já estava tão fanatizada que eles não queriam opiniões divergentes, eles queriam que aquela visão fosse corroborada a qualquer preço. A meu ver, isso não foi feito, a Jovem Pan comete um erro grosseiro nessa medida, embarca no golpismo bolsonarista e arca com as consequências que estão aí até hoje. Guga, embarca num golpismo recheado de fake news também, né? Pois é, e estão dizendo, né, ela diz, a Jovem Pan, que perdeu mais de 800 mil reais
por conta dessa campanha do Sleep Giants. Mas a pergunta é quanto já faturou essa rádio ao longo desses anos, com notícias duvidosas, outras claramente falsas e com discurso de ódio. Essa é a grande questão. Só da Secom, em 2021, foi mais de 1 milhão. Mas ao longo dos anos, eles receberam muito dinheiro, tanto do governo quanto do YouTube. Eles faturaram muito dinheiro com essa audiência da extrema-direita. O que aconteceu com a Jovem Pan é que ela acabou se rendendo a essa audiência que foi trazida por comentaristas da extrema-direita que nunca foram levados a sério por mídia nenhuma, alguns sequer são jornalistas, pessoas que, muitos que são da escola do Olavo de Carvalho, pessoas que jamais teriam espaço em veículos sérios, mas que conseguiram sim ter voz na Jovem Pan e que levaram para lá essa audiência da extrema-direita que foi muito turbinada pelo bolsonarismo. Esses anos de Bolsonaro, é claro que uma mídia que fosse a porta-voz do bolsonarismo acabaria atraindo essa audiência, e é uma audiência muito fiel. Eles se comportam como militantes, e quando eles têm um veículo que eles veem como um aliado, eles tratam aquele veículo como um aliado, eles estão sempre ali, eles não saem dali, eles fazem tudo por aquele veículo. E a Jovem Pan acabou rendida a essa audiência. Foi um movimento que começou a princípio com a Jovem Pan tentando ir mais para a direita, aquela direita da Veja, contratando o Felipe Moura Brasil, Joyce Halseman, até o Reinaldo Azevedo, que naquela época estava bem mais à direita, e tentando fazer aquele jogo da Veja, de fazer um discurso muito anti-PT. Mas depois isso foi se transformando num discurso a favor do Bolsonaro, e eles até trocaram esses comentaristas que passaram a ser anti-Bolsonaro e acabaram sendo trocados por aqueles que eram fiéis ao bolsonarismo, e a rádio acabou uma rádio que se transformou na porta-voz do presidente. Eu tenho uma tia que chega em casa e pede para assistir a Jovem Pan, né? Agora eu vou voltar e perguntar para ela se ela continua assistindo a Jovem Pan. Acho que é uma pergunta boa de fazer também, né? Mas um outro assunto também que está repercutindo e continua repercutindo fora do Brasil é a crise Yanomami. A revista francesa L'Express criticou a crise humanitária. Guga, você tem mais informações sobre essa reportagem, sobre essa matéria? Você está mutado, Guga. O Jair Bolsonaro... Voltou. Ué. Voltou, agora Voltou? sim, voltou. Voltou. Ah, ainda bem. Pois é, o Brasil, a gente ficou com essa imagem de pária internacional durante o governo Bolsonaro, um governo que perseguia os índios, um presidente que, quando era deputado, lamentou os índios não terem sido dizimados, como foram dizimados pela cavalaria norte-americana nos Estados Unidos. É um presidente que, quando conseguiu o poder que tem, passou, claro, a acabar com os meios de se fiscalizar a invasão às terras indígenas, e ele, com um passado de garimpeiro, literalmente de garimpeiro, ele foi um garimpeiro, o Bolsonaro já, é claro que ele, como presidente, passou a se comportar como um aliado desses invasores. E agora a gente tem mais uma reportagem que acaba jogando essa imagem, manchando, né, a reputação do Brasil como um todo. A gente está tendo essa situação agora de retirada dos garimpeiros, que está também trazendo toda uma consequência, né? A gente está vendo que hoje teve uma denúncia muito grave do Conselho Indígena de que esses garimpeiros não estão indo embora da região, eles estão apenas, muitos deles, claro, não todos, estão indo para outras áreas indígenas de outras tribos. Tem 7 comunidades indígenas que passaram a ser invadidas por garimpeiros. Claro, ali em volta das terras Yanomami, são comunidades que estão perto já dessa área que passaram a ser alvo dos garimpeiros. Então, assim, a gente está numa situação que, se o governo atual não... Eu acho que vai durar 2, 3, talvez 4 anos de governo para conseguir algum tipo de medida, de situação que realmente traga paz e conforto para os índios daquela região, porque isso vai demorar. As comunidades que estão sendo afetadas nesse momento são as comunidades do Boqueirão, a comunidade da Mangueira, são todas tribos indígenas, o Piuí, a Uauai, a Jacamim, a Araçá e a Raposa Serra do Sol. Então, a gente está expulsando os garimpeiros, na verdade, para outras áreas
onde eles vão voltar a cometer crimes. Isso ainda não vai cessar agora. Eu espero que o Lula, o governo do presidente Lula, consiga, enfim, trazer algum tipo de conforto para essas comunidades, mas não parece que vai ser simples, não. Pois é. Guga, eu queria falar com você sobre cartão corporativo, porque o senador Hamilton Mourão, né, que na época em que era vice-presidente do Jair Bolsonaro, também gastou uma bolada com o cartão corporativo. Essa semana, no final de semana, na verdade, chegou a notícia de que o Bolsonaro, de fato, gastou dinheiro em campanha. Que é o que pega. Que é o que grave, pega né? também, né? Agora, do Hamilton Mourão, quero entender se o Guga pode trazer mais informações, se você tem números aí, onde foi que ele gastou, se você pode trazer essa granularidade aí pra gente. O Mourão, os gastos do Mourão foram mais para pagar, para cobrir alimentação, transporte, hospedagem, e ele não estava em campanha, pelo menos não durante todo esse período aqui dos gastos. Então não dá ainda para associar os gastos do Mourão à campanha eleitoral, mas com o Bolsonaro está muito claro. Então hoje saíram os gastos tanto do Bolsonaro quanto do Mourão com cartão corporativo, e os gastos do presidente Bolsonaro acabam entregando. É mais um batom na cueca que mostra que ele cometeu abuso de poder econômico e político, que ele sim pode ter a candidatura dele, se ele tentar mais uma vez ser presidente, caçada, ele pode se tornar inelegível. É o que deve acontecer. Essa história ela é muito boa para que a justiça, para que o TSE de fato consiga aquilo que a gente sabe que vai acontecer em algum momento, que é a inelegibilidade do presidente. O Bolsonaro ele gastou uma boa parte desse dinheiro em motociata. A Folha de São Paulo foi quem fez esse levantamento. Eles conseguiram, por meio da lei de acesso à informação, esses gastos do cartão corporativo do Bolsonaro. Tem um dia que ele vai para Vitória da Conquista, na Bahia, passear de moto na garupa do João Román, e ali eles gastam R$40 mil só em hotel para a comitiva dele, mais R$50 mil em uma padaria, onde eles compraram mais de 1.020 lanches, o que também mostra que aquelas matérias que a gente viu no passado sobre o Bolsonaro bancar com cartão corporativo o lanche dos motoqueiros, pelo jeito é fato, porque para que ele gastou, comprou mais de 1.000 lanches numa padaria no dia da motociata? É mais um indício de que ele estava dando lanche para os seus militantes, entre aspas. Então, a partir desses gastos do Bolsonaro, fica óbvio que ele estava usando um dinheiro em algo que é ilegal, já que o cartão corporativo você não pode usar em gastos de campanha, a não ser que seja para locomoção, e você tem que, claro, ressarcir depois o erário em até 10 dias e explicar que foi gasto com locomoção, e eles ressarciram. O PL pagou 4,5 milhões em locomoção do Bolsonaro, eles ressarciram parte dos gastos, mas uma outra parte gigantesca está associada à padaria, a hotel, a luxos que o Bolsonaro acabou se fartando e usando esse cartão para pequenos luxos dele e da comitiva dele durante esses eventos, que são eventos associados à campanha eleitoral. E aí, meu amigo, não tem o que dizer mais. Se você comprova que ele usou dinheiro público em campanha eleitoral, a gente sabe que tem que acabar inelegível o Bolsonaro por conta disso e por conta de outras histórias também. A gente sabe que não pode, né? É simples assim. Vai, Chico. É de fácil compreensão, né, Roberta? Mas, Guga, eu queria saber de ti, que está em Brasília, mais perto aí do calor do poder, a questão do cálculo político. O Calejon, nosso amigo Calejon, está preocupado com uma questão importantíssima, que é punição, prisão, para que isso não fique, todo esse pacote de crimes do bolsonarismo não fique sem punição alguma. Mas o cálculo político para o governo Lula é interessante uma prisão mais rápida, no meio do caminho, mais perto da outra eleição. O Bolsonaro se tornaria o Marte, como dizem seus filhos. O cálculo político disso, Guga, como é que você avalia? Essa é a questão, né? O Bolsonaro, inclusive, está dizendo que voltará ao Brasil em algumas semanas, e o Flávio Bolsonaro já tem também feito algumas ameaças.
né, tentando, de alguma maneira, criar um ambiente onde, se o Bolsonaro for preso, isso pode ter alguma consequência para o país, né? O Flávio Bolsonaro disse que é burrice prender o Bolsonaro, que isso traria, assim, consequências para o Brasil, e que ele viraria, ele usou até essa palavra, um mártir. De fato, o PT tem esse medo. O melhor hoje, politicamente pensando, é você tornar o Bolsonaro inelegível e, com o tempo, quando ele perder parte desse capital político e depois, claro, que você tiver já com as investigações mais adiantadas, com provas irrefutáveis, você convencer a sociedade de que sim, de que ele tem que ser preso, ele deve pagar com a prisão. Tem muito jurista que acha que com o que já aconteceu até agora, o Marcos Duval contando que se reuniu com ele para gravar ministro e todas as outras falas dele, a gente já teria como pedir a prisão preventiva dele. Inclusive o Eugênio Aragão é um dos que defende isso. Mas politicamente pode ser um tiro no pé. Isso vai trazer uma agenda negativa, isso vai fazer com que o país, o Brasil, passe a discutir apenas o Bolsonaro e a prisão do Bolsonaro. Isso vai trazer muito holofote para ele e pode virar, sim, um tiro no pé do governo Lula, que não quer perder tempo com esse tipo de debate nesse momento, que, enfim, que não quer jogar a mídia, os holofotes e as manchetes do jornal para o Bolsonaro. Mas inelegível ele vai acabar ficando em um curto prazo. Essa é a aposta da maioria dos analistas. E preso é bem possível também, mas isso daqui a alguns meses, isso não, claro, vai demorar mais um tempo se acontecer. Bom, e falando em Jair, né, parece que ele quer voltar para o Brasil, pelo menos foi o que ele disse num evento nesse final de semana lá na Flórida. O jurista Lênio Steck participou do ICL Notícias hoje de manhã e disse que tem dúvidas sobre a prisão do Bolsonaro. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Já ouvimos o Guga. Calejão, quero te ouvir depois o Chico. Prende ou não prende? Bom, materialidade jurídica para que a prisão seja decretada me parece farta, a despeito de eu não ser um jurista, mas me parece que ele incorreu em todo tipo de crime. Você tem processo em diferentes instâncias, em instâncias internacionais que correm contra o próprio Jair Bolsonaro. Então, me parece razoável argumentar que já exista materialidade jurídica suficiente para que a prisão dele seja decretada. Uma vez isso posto, me parece que a análise do Noblat é muito pertinente, por quê? Eu já disse isso aqui no ICL segunda edição, quando você vai decretar a prisão de uma figura pública ou de um ex-chefe de Estado, alguém que tenha muita ressonância junto às grandes massas populacionais, tem uma série de nuances que precisam ser respeitadas e a questão não é meramente jurídica. Uma série de coisas que envolvem outras searas que precisam ser consideradas. O Guga acabou de dar conta aqui para a gente de como isso talvez, esse não seja o momento mais adequado, considerando que o novo governo ainda está se estabelecendo. Esses 100 primeiros dias são fundamentais para que a gente tenha um novo governo forte, capaz de endereçar as questões que são prementes para o país nesse momento. Então, uma série de coisas que precisam ser consideradas nessa medida. Isso posto, me parece que essa é a minha aposta, tá? E em ciências sociais, a gente nunca estabelece prognóstico porque você está fadado ao fracasso. Toda vez que você diz, olha, isso provavelmente vai acontecer, enquanto pesquisador, pelo menos, você assume um risco tremendo. Mas eu me atrevo a fazer isso. Me parece que em algum ponto do segundo semestre desse ano, o capital político do Jair Bolsonaro vai estar no nível mais baixo desde que ele ascendeu à presidência da República e muito provavelmente a circunstância vai ser adequada para que a sua prisão seja decretada. Porque para encerrar minha fala, se por um lado é verdade que é complicadíssimo prendê-lo por uma série de coisas que o Guga acabou de salientar, também é complicadíssimo deixá-lo impune, porque efetivamente manda um recado muito complicado para futuros déspotas que eventualmente queiram se assanhar contra a democracia brasileira e contra o próprio povo brasileiro de forma mais ampla. Chico, prende ou não prende? Que eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Eu acho que não prende de imediato, eu acho que tem uma... Eu estou mais ou menos com esse roteiro, esse cronograma que o Guga nos deixou aí agora, mas já tem uma coisa que é muito importante, que é
a questão eleitoral. Se fica fora do jogo eleitoral, isso é sem tamanho. Isso você tira um cara com potencial de voto do jogo eleitoral, isso já é muita coisa. E isso era tão sabido que o próprio PL flerta ali com a Michelle Bolsonaro, já coloca uma reserva de luxo no jogo, já sentindo que a questão do TSE estava liquidada. Então, é importante a gente falar, é só fora do jogo eleitoral. Pô, isso para um cara que acabou de deixar a presidência, não é ficar pouca coisa. fora desmantela qualquer ideia que eles tinham e começa zero, vira outra parada. Então, eu acredito que de imediato fora do jogo eleitoral. E aí eu acho que a gente fala, a questão dos tribunais. Não é só questão dos tribunais. A gente sabe que pressão política com o mundo jurídico do Brasil, elas andam coladinhas. É isso que prende o Lula naquela campanha. Torna inelegível. O Lula até poderia ser preso, mas demoraria muito. Quem prende, óbvio, quem manda prender são os juízes, são os tribunais superiores, etc. Mas funcionam muito movidos por pressão política. Meninos, a AGU pediu hoje que 54 pessoas, 3 empresas e uma associação e mais um sindicato sejam condenados a ressarcir 20 milhões de reais aos cofres públicos. Bom, esse é o valor estimado, né, do prejuízo no Palácio da Alvorada, no STF e no Congresso Nacional. Vai dar muita discussão isso aí, mas assim, cadê os nomes? Assim, eu sempre me pergunto, cadê os nomes? Quem financiou? Eu quero saber quem são essas pessoas de fato. Personagens, né? As figuras. Essa manchete que está faltando no jornal, Guga Noblar. Pois é, só o quadro do Di Cavalcante que passaram a faca, que detonaram, que atacaram nessa invasão, custa 8 milhões de reais. E essas 54 pessoas, 2 empresas e uma associação, agora vão ter que arcar com esse valor de 20 milhões e 700 mil reais, que pode inclusive aumentar, porque por hora é esse valor, mas ainda há reformas que estão sendo efetuadas e quem sabe isso aí ainda não pode aumentar, eles podem ter que pagar ainda mais. Agora a AGU, claro, está fazendo o correto, o governo está dando uma resposta muito rápida a isso tudo que aconteceu. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que não teve uma união realmente entre os poderes e entre os partidos, já que os republicanos ficaram ainda do lado do Trump. Aqui todo mundo ficou contra os golpistas, as instituições ficaram contra os golpistas, e essa é mais um passo para se fazer justiça. Você tem que ir para cima, você tem que cobrar. Não sou eu que tenho que pagar por isso, são esses que fizeram essa invasão. A gente sabe que tem muita gente ainda que não foi colocada nessa lista aí de financiadores. Por enquanto são pessoas físicas, a maioria delas, muita gente que fez doação via Pix, tem mais gente graúda que financiou isso tudo, tem os militares também, que ajudaram muito, fazendo com que o acampamento do golpe permanecesse intocável, e que ali eles pudessem confabular para criar essas situações, tanto do quebra-quebra, quanto as tentativas de colocar bomba que aconteceram aqui em Brasília e que foram todas tramadas ali, na frente do Exército. Eles também precisam pagar por isso. E eu acho que o governo, as instituições, elas estão dando uma resposta à altura do que aconteceu. Só para vocês verem, a Câmara dos Deputados teve um prejuízo, por enquanto, de 3 milhões e 500 mil reais, só ali, mas tem o STF, tem o Palácio do Planalto, tem toda aquela região ali que foi detonada, foi um quebra-quebra ali que teve carros naquela área, por exemplo, que foram atacados. Tem várias obras de artes que foram danificadas e muitos objetos que a gente nunca mais vai ter como recuperar. Então, só na Câmara já são 3 milhões e 500 mil de dívida e só no quadro do Di Cavalcante são 8 milhões de reais. Espero que todos eles arquem com o prejuízo do que fizeram. Eu falei dos nomes, eu estou aqui vendo a matéria do Globo, que saiu agora há pouco. Temos uma lista aqui. Adailton Gomes Vidal, Ademir Luiz Graef, tem Adolito Fernandes Coronel. Eu vejo muitas pessoas e muitas fotos de quem chegou, de quem invadiu.
né, pessoas que a gente também já tinha o conhecimento. Aparecida Solange Zanini, Bruno Marcos de Souza Campos, Carlos Eduardo Oliveira, assim, basicamente as pessoas que quem financiou, quem financiou, quem participou. Quem coçou o bolso para ajudar exatamente, fotinho, né? Fez com fretamento, quem pagou fretamento, quem financiou o fretamento, quem ajudou nos quartéis, acho que está todo mundo aqui nessa lista. Mas assim, volto a dizer, peixe grande, nome grande, eu queria ter visto aqui nessa reportagem também. Certo? É o que precisamos saber, né? Pois é. E Guga tem. Noblar. E tem, viu? E tem, vai com aparecer. certeza tem. Obrigada, viu? A gente se encontra aqui no ICL edição Obrigado. da noite. Boa semana para você. Obrigado. Boa noite, Guga. Até amanhã, gente. Até amanhã. Né? Quem sabe amanhã já apareçam esses nomes aqui, ó. Esses, né, as 50 pessoas apareceram, mas de fato, acho que a gente tem que continuar no pé, né? O varejão tá saindo, né? Mas a gente sabe que tinha outra parada aí na jogada, né? Pois é. 8:01. Acabou, ó. A edição da noite passa voando, meninas. Verdade, passa muito rápido, né? Muito Um rápido. bom sinal que a gente está tendo uma boa discussão, né? Foi rápido como o Pix dessa moçada aí, né? Obrigada, Chico. Obrigada, Obrigado, César. querida. Obrigado, Chico. Obrigada a Mais você uma que está vez. nos acompanhando. Amanhã a gente tem outro encontro às 7 da noite aqui no ICL. A gente espera você, bota o sininho para notificar e amanhã temos mais notícias, né, dos dias que são cada vez mais quentes e quem sabe nomes importantes aí para a gente realmente entender quem foram os financiadores, os mentores, enfim, todo mundo que participou dos atos golpistas e terroristas do dia 8 de janeiro. A gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.